Entrevista. Bem, para bater um papo com a gente, doutor André Queiroz. Ele é advogado especialista em ciências criminais. Ele é membro fundador da Associação dos Advogados Criminalistas da Bahia, a AACB. Está aqui conosco, a partir de agora em rede, com a Rádio Cultura da Bahia AM 1140. Vai falar com o nosso público ouvinte para mais de 100 municípios. Doutor, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui à Nazaré FM. Como é que vai, meu velho? Tudo bem? Bom dia, André. Tudo bem? É um prazer inenarrável estar aqui com você, participando desse programa. E mandar um abraço a todos os ouvintes que estão ouvindo. Bem, um tema importante, não é, a ser discutido, a segurança pública ou a falta da segurança em todo o país, sobretudo no estado da Bahia. A gente tem tido números alarmantes, números crescentes da violência, violência com menores, violência com jovens, violência por causa do tráfico de drogas. Nós temos uma série de situações que despontam para o crescimento da violência, a própria pandemia também. Mas a gente sabe que isso é mais uma questão, além da questão estrutural no sentido de cidadão, né, que falta escola, falta uma série de coisas para o nosso povo, mas sobretudo também a questão estrutural dentro da própria instituição, a corporação militar, a polícia civil. Esses problemas a gente vem enfrentando. Você queria começar falando sobre isso? Na verdade, André, nós temos hoje na Bahia, notadamente aqui em Salvador, um grande problema da população soteropolitana, que é a prestação do serviço de segurança pública. Nós temos um déficit de policiais militares e policiais civis nas suas instituições. Nós temos também um serviço que, infelizmente, nós entendemos que a qualidade na prestação do serviço dos policiais militares e policiais civis, na sua formação, esteja na qualidade já de démodé, o que eu poderia dizer, ultrapassada. Digo isso porque é uma política de segurança pública que é aplicada no nosso estado, que não tem surtido efeito. Nós estamos tendo, a ano, um aumento vertiginoso na violência. Mas também seria irresponsabilidade da minha parte colocar toda essa responsabilidade na atividade policial, seja civil, seja militar. Até porque são fatores que andam em conjunto. São questão da educação, como você falou hoje mais cedo, da educação da Bahia, que hoje está passando por uma crise absurda. Nós temos a questão da falta de emprego, que isso também acaba acarretando no aumento da violência. E no tocante à questão do serviço praticado pelos policiais civis e policiais militares, nós temos, infelizmente, um serviço de enfrentamento. Os policiais civil e militar são formados dentro da sua academia para enfrentar uma criminalidade de forma ostensiva, mas de uma forma de guerra. E essa não é a melhor forma de se combater a criminalidade. Nós estamos passando por um período de pandemia que nós temos valorizado essa ciência. E também não seria diferente na questão da segurança pública. Nós temos que estudar o motivo pelo qual a segurança pública tem passado por essa crise. E a ciência já determinou quais são esses fatores. A falta de investimento na educação, a falta de investimento na infraestrutura básica, seja ela de saúde, seja ela de atenção básica, seja ela de saneamento público, seja ela de falta de emprego e oportunidade, que isso tudo reflete no aumento da violência. E a Bahia tem liderado todos esses fatores. E se nós formos analisar de uma forma ampla, nós alcançaremos quais são os problemas. Nós temos uma das piores educações do Brasil, nós temos o estado que menos investiu em saúde pública no ano passado, mesmo com o período de pandemia, e nós temos o estado que lidera a falta de emprego no país. E não obstante, nós temos hoje um dado absurdo e alarmante que do monitor de violência, a Bahia é responsável por 13,5% das mortes violentas registradas no primeiro trimestre de 2021 em todo o país. Ou seja, todos esses problemas que eu mencionei na questão da educação, na questão da saúde, na questão da falta de emprego, está acarretando nesse aumento da violência. E os policiais, por via de consequência, acabam que, por estar na ponta do combate à criminalidade, ser o serviço mais avaliado. E avaliado de forma negativa. Por quê? Por que eu digo isso? Estávamos falando aqui em off a respeito da questão da forma que nós somos tratados quando nós precisamos chegar na unidade policial, quando nós somos abordados numa blitz. É imperioso que o estado da Bahia
eu digo isso, que isso daí pode se reproduzir para todo o país, se faça uma pesquisa de qualidade desse serviço. É importante saber. Nós fazemos pesquisa sobre tudo. Nós também precisamos fazer a pesquisa para saber como a população se sente ao buscar esse serviço. E a gente tem notado, eu que sou advogado militante da área criminal, a falta de qualidade nessa prestação. O Estado precisa fazer o que no ramo privado existe, que é o pós-venda, que seria você ligar para aquelas pessoas que prestam ocorrência, para aquelas pessoas que buscam atividade policial, saber, seu João, como é que você foi tratado na unidade policial quando você foi prestar ocorrência? Medir a satisfação, né, do atendimento. Medir a satisfação. É necessário para que essas pessoas que estejam na linha de frente recepcionando essas pessoas que são vítimas da violência possam efetivamente dizer, olha, eu fui atendido por um policial tal que não me tratou da forma devida. E essa pessoa pode responder administrativamente perante a autoridade policial. Preparar esses profissionais para que possam receber as pessoas em um estado de conflito, não é? Correto. E, sobretudo, em um estado emocional complicado, não é? Porque está vivendo algo ali muito complicado. Eu me lembro muito bem que há um tempo atrás, não sei se ainda existe isso, uma mulher, eram vários casos assim, mas esse ficou explícito porque saiu na imprensa, onde uma mulher precisou prestar queixa contra o marido, então ela saiu correndo, o cara queria bater nela, ela saiu de casa correndo e foi para uma delegacia mais próxima. Quando chegou lá, ela chegou de short, porque estava dentro de casa, pô. Dentro de casa a mulher fica de calcinha, de biquíni, o homem também de cueca, e assim, ela estava de shortinho e estava de um top, sei lá, alguma coisa assim, estava descalça. Então ela chegou esbaforida na delegacia, dizendo, eu preciso ser atendida. O cara olhou, se vai, ele disse para casa, se vista de maneira adequada e venha para o atendimento. Aí ela falou, mas isso não está entendendo. Se eu voltar em casa, ele vai me matar. Ao invés da delegacia acolher aquela mulher e dizer, não, vamos lá junto. Eu vou junto com você para resolver essa situação. Não, ele se preocupou com a vestimenta da mulher. Quer dizer, são essas coisas que devem ser banidas, né? É isso, na verdade nós temos que ter um serviço humanizado da Polícia Civil e da Polícia Militar. Eu não posso responsabilizar aqueles policiais que estão na linha de frente como responsáveis por toda essa situação que nós vivemos, até porque eles são formados para isto, né? Nós temos que buscar, sim, do Ministério Público, nós temos que buscar, sim, da autoridade, delegado-chefe da Polícia Civil e do comandante da Polícia Militar e o governador do Estado. E secretário de Segurança Pública. Nós temos que buscar dessas autoridades para que elas modifiquem a forma de combater a criminalidade. Porque fato é, essa forma está dando errado. A violência tem aumentado vertiginosamente. Isso afasta as pessoas das delegacias? Afasta porque... Camufla, então, os números que nós temos, os números que nós temos hoje é absurdo, absurdamente. Nos deixa preocupados, mas sabendo ainda que muitos dados ainda poderiam ser acrescentados nesses números. É aquela sensação de vender dificuldade para achar facilidade? Eu digo porque, por exemplo, vamos para o transporte público, há assaltos a ônibus, né? A dificuldade é tão grande que as pessoas não querem registrar queixa. A gente tem uma média de 5 assaltos por dia, isso é mentira, isso é falácia. A gente deve ter uns 20 assaltos por dia, né? E não aparece. Por quê? Porque o ônibus tem que se deslocar para aqui, para a Cidade Baixa e tal. As pessoas que já estão ali, perderam seus celulares, seu dinheiro, tomaram cara, tem que ir para uma delegacia, passar o dia inteiro prestando queixa, o cara não vai. Sim. Né? Acaba camuflando, é mais ou menos Nós assim. temos esse problema, inclusive, com inúmeras delegacias especializadas. A delegacia da mulher também são lugares distantes, com pouco acesso. Se você quiser chegar, por exemplo, na Boca do Rio para prestar uma ocorrência de violência contra a mulher, você não pode prestar ocorrência, você tem que ir lá para Brotas, para que você busque o Engenho Velho de Brotas, para você buscar uma unidade para que possa prestar ocorrência. Então, assim, afasta. Muitas dessas pessoas hoje têm deixado de buscar as unidades da delegacia de polícia, a corporação da Polícia Militar, para prestar suas ocorrências. E isso, no caso, camufla os números de violência do nosso Estado. Mas ainda assim, com os números que nós temos, nós conseguimos liderar a criminalidade do nosso Estado. Tudo isso por conta de alguns números. Números esses, números objetivos. Nós temos a Bahia, o segundo pior estado em número de abandono de ensino médio. A Bahia é o estado que menos gastou em recursos próprios por habitante em saúde pública em 2020. Gastou apenas R$ 278 por pessoa. O levantamento do IBGE aponta índice de desemprego de 19,8% na Bahia em 2020. Taxa recorde no estado e o maior do país. Ou seja, esses números, conjugados com o número da violência, a gente consegue compreender efetivamente o porquê que a violência tem aumentado dessa forma no nosso estado. Ora, se não tem emprego,
Se não tem educação, se não tem saúde, não existe salvação. As pessoas vão buscar outros meios para que possam ter o seu sustento familiar. As pessoas buscarão o tráfico. Quando você chega na nossa comunidade carente, a primeira pessoa que bate na porta e dá oportunidade a um jovem é o traficante para que ele possa vender a droga e ganhar o seu dinheiro. E aí, então, e aí vai cooptando os nossos jovens, né? Que abandonam as escolas, porque as escolas não são interessantes, como você até mencionou hoje mais cedo. A escola pública hoje não tem interesse algum do jovem aí. Não tem. Felizmente não tem qualidade no seu serviço. O serviço público prestado é carente e, por via de consequência, a violência tem aumentado. A ONU já determinou quais são os fatores que elevam o nível de violência. O que eleva o número de violência no país é a falta de sistema social. O social da Bahia é muito frágil. Nós temos uma educação muito pífia. Nós temos uma prestação do serviço de segurança ruim. Saíram uns dados aí que Gil Dilon trouxe para a gente mais cedo, mostrando os motivos, né, pelos quais as crianças, os jovens, abandonaram o ensino, a escola, né, e o interesse também para a escola dentro do período da pandemia. Houve uma falta de interesse tremenda em trazer, levar o conteúdo, pelo menos, para os nossos jovens, nossas crianças, no período da pandemia. Na verdade, nós tivemos a educação à distância sendo a pior do Brasil, né, da Bahia. E isso desencadeou cedo, também por via de consequência, no ano de 2020, o estado mais violento. Observe que são fatores que jogam conjuntamente e acabam refletindo na situação que nós estamos passando hoje. Hoje a gente sai nas nossas ruas, nós saímos de forma receosas. E aí eu não posso julgar a população soteropolitana que tem uma interpretação equivocada da legislação penal quando se sente inseguro, porque pessoas são presas e pessoas são postas em liberdade. Eu não posso exigir dessas pessoas que compreendam o direito da forma que eu compreendo. Até mesmo porque elas estão com sentimento de medo, porque elas são vítimas da criminalidade. Ela que sai, vai pegar o ônibus dela e é assaltado no ônibus. Ela que, quando está com seu celular indo comprar um pão, é assaltado. Então você querer exigir dessa pessoa a frieza para que compreenda efetivamente qual é a função da legislação penal é complicado. Mas fato é, nós temos no Brasil um país que presta um péssimo serviço carcerário. Basta vocês fazerem uma pesquisa com agentes penitenciários, se vocês fizessem uma entrevista para um dia entrar naquela unidade prisional, compreender o que eu estou falando. Nós colocamos essas pessoas na unidade prisional e esquecemos que aquelas pessoas sairão futuramente. E sairão com os traumas carregados, com traumas que foram conquistados dentro de uma unidade prisional. Porque a ressocialização não é feita da forma adequada. A pessoa hoje vai cumprir pena com um processo de ressocialização, mas é impossível você ressocializar quem sequer foi socializado. Então nós temos esses déficits de serviço público que têm acarretado no aumento da violência. Infelizmente essa é a realidade que nós hoje estamos presenciando em nosso estado, em nossa cidade, principalmente Salvador. Bem, conversando com a gente, doutor André Queiroz, advogado na área de especialista em ciências criminais, batendo um papo com a gente, falando aqui sobre a segurança pública, os problemas que são enfrentados e quais seriam mais ou menos as soluções que a gente entende como adequadas para tentar melhorar essa situação. Falando sobre a questão estrutural mesmo das nossas delegacias, que hoje na verdade isso já vinha há muitos anos. E o sucateamento veio acontecendo de maneira voraz. Teve alguma melhora de estrutura e tal, acabou piorando mais ainda por não dar manutenção. E aí você vê, por exemplo, quando a gente fala de estrutura de prédios, estrutura de mesa, estrutura de armamento, mas a gente fala também da estrutura das pessoas, não é? Do treinamento, capacitação, qualificação desses profissionais, aí entra nessa história de como receber as pessoas, como atender. É uma situação que vivem hoje os nossos policiais, que são mais agentes carcerários do que policiais de verdade. Um serviço de investigação que não existe. Em cada 1000 casos você desvenda 2 ou 3 casos e desvenda aquilo que tem interesse deles, senão não vai. Pode dizer que o que nós estamos fazendo aqui não é fazer crítica ao policial. Não, bem, eu faço parte da crítica ao policial, que trata mal, que são muitos, em sua maioria, ignorantes, desrespeitam as pessoas que vão lá na delegacia, mas tem tudo isso, uma mola mestra por trás que deveria funcionar
para evitar que tudo isso acontecesse, não é? Então, vai muito mais da educação também de cada um, porque eu mesmo sendo uma pessoa educada, nós temos um amigo que é policial civil, a gente não vai citar o nome, né, Daniel? Mas é extremamente educado e recebe as pessoas com muita presteza dentro de uma delegacia, que é algo muito raro, né? Mas tudo isso que a gente está trazendo aqui tem influência direta na falta de investimento para fazer com que todos esses problemas entre atendimento, serviço de inteligência, o armamento, o equipamento, o aparelhamento, e fazer com que a pessoa tenha também um trabalho digno, né? Agentes carcerários e não policiais, então falta o serviço na rua para o nosso povo, não é? Tudo isso requer investimento. Na né? verdade, André, como eu costumo dizer, eu não posso responsabilizar estes policiais que estão na linha de frente, porque a formação que eles recepcionaram das suas instituições foram estas. Se você for analisar, isso daqui não é algo atual do momento. Esse tipo de política eu sei porque o meu avô foi coronel da Polícia Militar do Estado da Bahia, meu pai foi delegado da Polícia Civil. Quem foi ele? Coronel Edson Franklin de Queiroz e o delegado Aderbal Prado de Queiroz. Que época foi que ele foi comandante? Meu avô foi na década de 70. Então, assim... Ele é vivo ainda? Não mais. Falecido. Foi até o nome da turma da academia da Polícia Militar. Eu com o tio Orlando Espínola, que foi deputado por 9 vezes, foi presidente da Assembleia Legislativa naquele período, né? E com certeza eles deveriam ter se conhecido. Não é mais vivo também. Então, assim, são situações que eu digo que a estruturação que a Polícia Militar condicionou aos seus policiais nunca foi modificado e atualizado da forma devida. Devida eu digo por quê? Porque existe uma ciência que estuda o combate à criminalidade. Nós temos números que são pesquisados, que são determinados. Então nós devemos analisar um pouco mais à luz da ciência para que a gente possa efetivamente trazer um diferencial no serviço público. Digo isso para que a polícia melhore e melhore a condição do seu policial, porque o policial acaba sendo vítima de toda essa falta de estrutura do serviço público. Nós colocamos bases de policiais militares dentro de comunidades carentes, mas nós não levamos educação, nós não levamos saúde, nós não levamos cursos técnicos para que aquelas jovens possam efetivamente se adequar ao que o mercado exige dessas pessoas. Então acaba que esses policiais ficam enxugando gelo. No dito popular, enxugando Interessante gelo. É a questão do serviço de inteligência. Quando você tem inteligência, você troca menos tiro e você mata menos pessoas. Pessoas inocentes... tanto os inocentes policiais quanto os cidadãos, as pessoas nas ruas. Quando se tem serviço de inteligência, você não você não dá um tiro, executa ali, prende, encaminha a pessoa para responder na justiça. E você consegue efetivamente que as pessoas sejam julgadas, processadas e condenadas ao final. Porque nós que atuamos na advocacia, nós identificamos inúmeras falhas que acabam que nossos clientes a gente consegue absolvição em razão da falta de estruturação na formação da prova. Aqui que tem é de suma importância. Aqui tem, sobre a questão que a PM prende e a justiça solta, e a frustração da polícia que arrisca a vida para prender. Para piorar, temos vários policiais morrendo, e Salvador cada vez mais perigosa, e está sem controle. Onde vamos parar? É o assunto que eu estou aqui debatendo. A questão é essa mesmo. Os policiais militares do enfrentamento, infelizmente, também são vítimas de uma falta de estruturação do serviço público. Como eu disse, está tudo estruturado. Se nós formos olhar e analisar os números de todos os estados do Brasil e comparar quesito educação, quesito saúde pública, quesito formação de emprego e renda, nós identificaremos que, confrontalmente, nós chegaremos a um denominador comum, que é o aumento da violência. Se nos falta educação, se nos falta educação, nos falta saúde, nos falta emprego e renda, nós teremos um aumento da violência vertiginoso. E os policiais que estão na linha de frente sofrerão, por via de consequência, diretamente nessa situação de enfrentamento, de morte de policiais, de policiais prendendo mal. Digo isso porque os policiais acabam prendendo mal e aí responsabilizam a justiça de que elas soltam, mas não soltam porque querem soltar, soltam porque é direito daquela pessoa que foi presa de forma equivocada ser posta em liberdade. Você é a favor da posse de arma ou do porte da arma? André, eu volto a dizer que o seguinte, a arma é um instrumento de defesa, não é um instrumento, é um instrumento de ataque, não é um instrumento de defesa. Então eu não vejo
no porte ou na posse, e há qualquer ligação direta com a diminuição da violência. Até porque Mesmo mostrando em países que isso aconteceu? Mas são dados controversos. Se a gente for analisar as questões daqueles países que tiveram a diminuição da violência, você vai ver que os fatores que eu mencionei aqui, educação, emprego e renda, investimento em saúde pública e oportunidade para aqueles jovens, você vai ter esses fatores de forma mais direta do que efetivamente a questão do porte de arma. Porque você está portando a arma, você estiver com a posse da arma, não vai impedir que uma pessoa te assalte. Essa situação que a gente está vivendo hoje, na polarização da política e determinados temas que têm virado mais politização do que mesmo a própria situação de vida que cada um vive, cada um tem, né? Exemplo, utilização de uma bandeira do Brasil, o cara é bolsominion. Falar de posse ou porte de arma, se você é contrário, você é lulista. Sim. E isso tem feito, não sei, tem criado um clima raivoso entre as pessoas. Note que nós estamos falando que esse clima raivoso é para os dois lados, né? Todo mundo defende que não é raivoso, que o outro lado é raivoso, mas um lado é raivoso, o outro também coloca seus pontos raivosos. A exemplo de você não poder mais falar o que você pensa, senão você acaba entrando numa celeuma grave que pode inclusive colocar em risco a sua própria vida. Essa polarização também tem aumentado a violência em todo o país? Com certeza, nós estamos passando por uma crise, que eu poderia dizer, uma crise existencial da população brasileira. Nós estamos hoje confrontando o nosso ser. Hoje a gente está entrando em linhas de debates, até mesmo familiares, em razão da nossa opção política. E aí qualquer discurso que seja empregado dentro de uma razão do seu entender, acaba que causa um extremismo da parte contrária. E nós estamos presenciando isso daí em mesas de bares, que nós já tivemos casos de pessoas discutindo e acabar um tirando a vida do outro, em razão de uma discussão política. Dentro da própria família. Dentro da própria família também. Então, puxando faca para o outro. A gente está passando por essa crise existencial, da estigmatização da sua opinião. Dependendo da opinião que você dê, qualquer lado que você tende, você vai acabar sendo mal interpretado e acaba sendo cancelado por conta dessa opinião. Por mim, eu não estou nem aí para essas questões de discussões se eu vou ser cancelado ou não. Mas deixa eu te falar uma coisa, você trouxe dados importantes, né, falando sobre a Bahia. Mas eu queria que você também fizesse uma radiografia, né, em todo o país, porque a gente sabe muito bem que isso não é só um requisito da Bahia, apesar da Bahia ter ter números que são alarmantes. Sim. Mas o Brasil inteiro vive essa mesma situação, né? É importante lembrar que se a gente for analisar as questões do número de violência, nós vamos ter dentro do Nordeste os principais estados com número de violência. Tudo isso em razão daqueles fatores que eu já mencionei, que a falta de emprego tem refletido diretamente nesse aumento de violência. Nós podemos analisar a questão do estado de Santa Catarina, por exemplo, que manteve o desemprego na taxa de 6%, o estado que teve um dos menores números da violência no país. Isso tudo demonstra, mais uma vez, que está interligado diretamente a esses quesitos. Aquele estado que soube ultrapassar esse período de pandemia e de crise, e que melhor tem sido administrado nos últimos anos, melhor tem sido na qualidade da questão de segurança pública do seu estado, muito em razão da diminuição da violência. Então, infelizmente, nós temos passado que os estados do Nordeste têm sofrido bastante em razão do desemprego, em razão da falta de investimento em educação básica, em razão do investimento em saúde pública. Nós estamos tendo nos nossos estados do Nordeste os maiores índices de violência do nosso país. E isso daí tem refletido no Nordeste e no Norte do nosso país. Agora, essa questão dos presídios também, né, e facções criminosas, você chega no presídio, tem tudo, tem até fogão, geladeira, tem facção que tem que ficar de um lado, facção que tem que ficar do outro. Os presídios não estão, o nosso sistema prisional não está muito entregue nas mãos desse sistema da criminalidade dentro dos próprios presídios? Como eu estava conversando com você, André, infelizmente nós temos uma falta de estrutura no serviço penitenciário brasileiro. Eu falo com isso porque eu já tive outros estados e tive o desprazer de presenciar as unidades prisionais e a forma pelo qual são administradas. Na Bahia, principalmente, se nós formos na unidade Complexo da Mata Escura,
e eu convido a todos que possam entrar e tente entrar através do secretário, que vocês terão o desprazer de ter presídios em que colocam 4 ou 5 agentes penitenciários para tomar conta de mais de 1.000 pessoas que estão ali cumprindo pena, com goteiras gotejando na cabeça desses funcionários. Pessoas que eu costumo dizer que são guerreiras, porque o agente penitenciário, ele não tem estrutura alguma. É somente mais uma vítima desse sistema que é colocado dentro do Brasil para criar uma falsa perspectiva na população de que a justiça e os advogados têm trabalhado em favor da criminalidade, o que não é verdade. Na verdade, o que está havendo é um descaso com a população. Por que eu digo isso? Porque todo familiar, toda família pode ter uma pessoa que por um infortúnio da vida cometa um crime. E essa pessoa vai ser colocada, às vezes no crime de menor potencial lesivo, colocada com pessoas de alta periculosidade em unidade prisional. Não difere, você coloca todos juntos naquela unidade, sem estrutura alguma. Se torna uma fabriqueta de criminosos. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos no estado da Bahia. E não se faz nada para mudar. E essa é a grande questão. Por isso que eu sou um advogado que eu parabenizo sempre os agentes penitenciários, porque eles fazem um trabalho absurdo. Porque é desumano a qualidade de vida que aquelas pessoas têm. As pessoas hoje cumprem pena no Brasil no mesmo ritmo que as pessoas eram escravizadas, sem qualquer qualidade de ser humano. A ressocialização é zero, então. Não existe ressocialização de quem nunca foi socializado. Essa é a grande questão, esse é o primeiro ponto que nós devemos analisar. E quando socializa, diminui os presídios. Quando coloca na unidade prisional, aí que você coloca no fundo o ralo mesmo. Infelizmente, é a realidade. Você trouxe um ponto importante. Não há socialização, ressocialização de quem nunca foi socializado. Pois é. Então é preciso então debater muito mais a socialização para evitar que tudo isso aconteça. Isso, correto. O presídio é chamado leite derramado. É que nem o rabecão. Sim. Rabecão para mim é leite derramado, é buscar corpo. Sim. Tinha que ter evitado aquele crime. Né? Sim. Como é que se evita esses crimes? Com a educação. Né? É uma coisa assim que, se a população conhecesse efetivamente como as pessoas são tratadas dentro da unidade prisional, quando eu digo tratadas, eu não digo que lá tem um agente penitenciário que está tratando mal a pessoa que está presa. Estou dizendo o sistema em si, a qualidade dos alimentos, a qualidade de infraestrutura. Nós entenderíamos mais o porquê que nós passamos tanta violência dentro da nossa cidade. E aqui daria para a gente passar o dia inteiro conversando, mas o tempo não dá mais, meu velho. Parabéns pela maneira didática de trazer um assunto tão importante, não é, para a nossa população e a todos que estão acompanhando a gente. Um grande abraço, obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, André, e mando um abraço aqui a todos os ouvintes. Tá aí, doutor André Queiroz, advogado, ele é especialista em ciências criminais, trazendo aqui um tema importante, né, que é a segurança no nosso estado, a segurança no nosso país. Na verdade, existe uma falta de segurança em todo o nosso país e tem um porquê, né? Tem motivo para tudo isso. O ponto principal que eu interpreto, sendo o motivo principal, é a falta de educação para o nosso povo. A gente vê o que está sendo feito, né, da maneira que está sendo tratada a educação na pandemia em nosso país. Infelizmente, a educação ficou de lado e os nossos estudantes estão já há quase 2 anos fora da sala de aula. Danielzão, meu velho,